Olá, seja bem-vindo. Manhã de sábado, graças a Deus, passamos uma semana refletindo sobre nossa habilidade de falar, nosso jeito de falar, como é importante a gente refletir, né? Assim, quanto aprendizado, pelo menos eu aprendi bastante ao refletir sobre o ato de falar, a capacidade de falar. Nós vimos tanta coisa importante. Hoje eu quero fechar aqui falando de um último tópico, né? De um último segredo sobre a arte de falar. Sabe quem é que verdadeiramente sabe falar? Aquele que faz o que Jesus fez em alguns momentos. Veja aqui, nós chamamos essa arte aqui agora de silenciar. Silenciar. Então, a partir do momento que eu aprendo, que eu pratico, que eu desenvolvo essa habilidade de silenciar, naturalmente a minha vida vai para um outro nível. Olha assim, as pessoas que sabem falar profundamente também são aquelas pessoas que sabem ouvir, e para ouvir são pessoas que em algum momento amam o silêncio ou aprenderam a silenciar. Gente, vai saber falar quem sabe também calar, não é assim? Se a gente não souber calar, como é que a gente vai saber falar? Então é preciso aprender a calar. Calar o que, Moisés? Calar essa boquinha aqui que fala, misericórdia, né? Como a gente fala, né? Se, e às vezes quem fala demais, como dizia minha mãe, dá bom dia a cavalo, ou seja, fala o que não deveria falar. Muitas vezes, gente, tem que aprender controlar essa caçapa aqui, controlar a boquinha, falar menos, eu já disse isso, ouvir mais, silenciar. O silêncio precisa ser algo íntimo dos sábios, né? Os sábios são íntimos do silêncio. O silêncio é o momento da gente refletir, é o momento da gente dar aquela pausa, aquela parada e buscar sabedoria dentro de nós. O próprio Jesus, preste atenção, o próprio Jesus usou essa ferramenta. Você se recorda, você conhece a palavra de Deus, que há um momento em que Jesus está ensinando seus discípulos, né? Ao ar livre, está com eles numa manhã e alguém vem, uma multidão, na verdade, vem trazendo uma mulher pega em adultério. Joga aos pés de Jesus, eles têm pedras na mão, eles estão transtornados, a mente deles está agitada, transtornada, desequilibrada, a emoção deles está conflituosa, eles estão com raiva, com ódio, eles querem matar. Deixa eu abrir um pormenor aqui, um parênteses aqui. Quando o ser humano quer matar alguém ou quando ele mata alguém, só é possível fazer isso quando ele está fora de si. Então aquele ser humano transtornado, desequilibrado, perigosíssimo, porque está num ato instintivo, está naquele ato de bateu, levou, ele não é mais o Homo sapiens, o ser pensante, mas se torna o Homo bios, o ser que age por instinto, aquele instinto de raiva, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, e às vezes a pessoa nem precisou bater, mas ele acha que bateu e ele acaba ferindo. Mas veja a situação, trazem a pecadora, jogam aos pés de Jesus, e o que Jesus faz? Naquela hora, o que é que Jesus faz? Qual é a resposta de Jesus quando eles perguntam, e aí, mestre, o que nós devemos fazer? A lei, né? A lei diz que devemos apedrejar tais mulheres, peguem adultérias, merecem morrer. A lei está falando isso. Se nós fizermos isso, nós estamos de acordo com a lei. Estar de acordo com a lei era estar de acordo com Deus. Então veja a situação que eles colocam Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Nós às vezes não percebemos, mas aqui está a primeira resposta que Jesus deu. Ele silenciou. Ele silenciou. Ele não falou. Recorda que no primeiro momento ele não fala nada, ele silencia, ele se inclina ao chão e ele começa a riscar o chão. Recorda essa passagem? Jesus fica ali riscando o chão e não fala nada. O que ele está fazendo? Silenciando. Ele está fazendo o quê? Pensando no silêncio. Ele está refletindo. Se eu falar isso, o que vai acontecer? Se eu falar aquilo, o que vai acontecer? Percebe? Ele está naquele momento dele de reflexão. E eles estão em volta. Enquanto ele está refletindo e não fala, o silêncio dele faz com que as pessoas comecem a se questionar. O que ele está fazendo? Por que ele não responde? Será que ele está com medo? Será que ele não sabe a resposta? Eles começam a se questionar, gerar dúvida na cabeça deles. E nesse instante, a temperatura emocional deles vai abaixando. Eles vão ficando mais receptivos. Quando você estiver com alguém que está irritado, transtornado, não queira falar, que ele não vai te ouvir.
Às vezes, a melhor maneira é silenciar. Quando a gente silencia, o outro não sabe como agir. Nesse momento, a temperatura baixa, e aí nós podemos fazer o que Jesus fez. Depois que ele silenciou, quando eles acalmaram, entre aspas, um pouco, se questionaram, aí Jesus se levanta, tem toda uma postura, né, no agir e no falar de Jesus. A gente pode falar sobre isso num outro vídeo, que é a comunicação não verbal, onde Jesus, além de comunicar com a palavra, mas ele faz uma comunicação não verbal, ele se inclina ao chão, ele se levanta, ele olha para eles, tem todas umas técnicas aqui, umas ferramentas que Jesus também usou na hora de se comunicar, que são fantásticas também. Nós chamamos de comunicação não verbal, ou seja, quando não é só a voz que nós estamos comunicando. Nós vamos entrar em outros parâmetros que não dá tempo aqui, com certeza, da gente falar. Mas quando Jesus levanta, olha para eles, olhar de bondade, de amor, sereno, equilibrado. Jesus não está transtornado, Jesus não está com um comportamento desequilibrado, atormentado, com raiva, com ódio. Não. Como que ele conseguiu fazer isso? Porque ele silenciou e no silêncio ele conversou com eles. Nós chamamos isso de autodiálogo. Ele dialogou com ele mesmo, ele centrou ele mesmo, ele se manteve centrado, ele se manteve equilibrado, ele se manteve em paz. Ele deve ter conversado com ele: não vou entrar nessa luta que não é minha, eu vou buscar compreender. Olhou para eles, buscou compreender, pensou: nossa, são pessoas que estão fora de si, que precisam de compreensão e não de julgamento. Recorda o vídeo de ontem? Se você não viu, vai lá ver. Jesus não julga, Jesus se aproxima e compreende eles. E ao compreendê-los, aí sim eles estão prontos para ouvir. Só aí é que Jesus fala: Moisés, mas quanto tempo leva isso? Frações de milésimos de segundo. É tudo muito rápido. Mas o tempo é atemporal. Quando a gente faz esse processo, é tudo mais tranquilo, sereno, e as pessoas conseguem nos ouvir. E aí Jesus disse para eles aquela frase tão comum, tão conhecida: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha a sabedoria de Jesus. Ele não responde, ele não toma as decisões por ele, ele não decide por ele, ele deixa eles decidir, porque as pessoas elas querem que nós decidimos as vidas delas, para elas não aceitarem nos culpar, que fomos nós que decidimos. Mas Jesus não pega isso que não é dele, ele faz uma devolutiva, deixa eles decidir e diz para eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Leva eles a uma reflexão profunda e aos poucos, começando pelos mais velhos, de cabelinhos mais brancos, vão soltando as pedras. Olha que bonito, alguém que fala algo que é capaz de fazer as pessoas soltar as pedras. Hoje nós vemos grandes autoridades no nosso país, grandes autoridades da mídia, que quando fala, faz o povo pegar em pedras. Jesus, quando falava, fazia o povo soltar as pedras. Olha que maravilhoso, olha que poderoso, que assim eu e você possamos, ao longo dessa semana que refletimos sobre a arte de falar, aprender com Jesus a ter uma comunicação capaz de fazer as pessoas soltarem as pedras e não pegarem em pedras. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana para você. Obrigado por estar conosco e a gente se vê amanhã com mais um vídeo.